A palavra de Deus diz assim, em João, no capítulo 4. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isso quase a hora sexta. Amém. Graças a Deus pela sua palavra. Esse texto de João, ele nos fala a respeito de Jesus, a respeito do Senhor da igreja. O texto diz que quando Cristo ouviu que se comentava a respeito dele, de que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, deixou a Judéia e voltou para Galiléia. Esse texto é tão interessante porque ele mostra o limite do ministério. O Senhor da igreja não queria que o seu ministério causasse desconforto, estresse, fosse fonte de cansaço na vida do ministério de João. E esse é um exemplo maravilhoso. Nós, pastores, pastoras, nós devemos imitar o exemplo do Senhor Jesus. Nosso ministério jamais pode ser fonte de cansaço, de maus sentimentos para outros ministros do Evangelho. A denominação onde servimos a Cristo, ela não pode causar tristeza a outra denominação, porque eventualmente eu discordo de alguma doutrina, de algum costume daquela igreja. Eu preciso olhar para essa prática do Senhor Jesus, que tendo ouvido falar, alguém havia comentado que o Senhor Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, que era seu primo. Então ele deixa a Judéia, volta para Galiléia. Olha, irmãos, que Deus nos dê essa sabedoria. Quem sabe você tem ouvido falar de ministros que causam dano à seara de outro ministro. Essas ações, elas depõem contra o Evangelho. Elas são um péssimo testemunho de quem Cristo é na nossa vida. O Senhor Jesus, ele disse: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Que o Senhor nos dê amor para amar aquele pastor da outra igreja. Que o Senhor nos dê amor para amar o apóstolo, o bispo, o missionário, de uma igreja diferente daquela aonde eu sirvo ao Senhor, que tem práticas, tem costumes. O Senhor Jesus, ele teve esse cuidado. Outra experiência que podemos observar é que diz que o Senhor Jesus, ele estava cansado do caminho. Olha, pastor, pastora, amigo, amiga, você que está cansado do caminho, o Senhor Jesus, ele sabe o que você sente. O escritor aos Hebreus disse: nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas necessidades, mas um que, como nós, em tudo foi tentado,
A diferença é que o versículo conclui dizendo, mas sem pecado. Mas o Senhor Jesus sabe dos nossos problemas, Ele teve medo, o Senhor Jesus teve frio, sentiu fome, teve sono, teve sede, teve cansaço. E aqui o texto diz que Ele estava cansado do caminho. Hoje, muitas pessoas ouvindo o programa de rádio, cansados do caminho. Eu posso garantir para você, Jesus sabe o que você está passando. Ele teve essa experiência que você tem. Jesus sabe o que você sente, Ele conhece. Ele experimentou tudo isso. E nesta tarde Ele olha para ti com misericórdia, com amor, com bondade. A palavra de Deus diz que o Senhor estava ali por volta do meio-dia, era a hora sexta. E veio uma mulher samaritana tirar água. E Jesus olhou para a mulher e disse, mulher, dá-me de beber. E aquela mulher, ela estranhou e ela disse, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Irmãos, no cativeiro babilônico, o povo de Israel foi levado cativo. E os exércitos vitoriosos, eles levavam os ferreiros, os carpinteiros, marceneiros, os bons alfaiates, bons ouríveis, os que sabiam trabalhar com pedrarias. Quem que ficava na terra ocupada? O velho, o doente, o incapaz, o falto de inteligência. Para piorar a situação, muitas vezes os exércitos de ocupação traziam para as áreas ocupadas outros povos. E aquele povo de Samaria, ele experimentou isso. Quem sabe quantas mulheres grávidas perderam o seu marido e esperaram 1 ano, 2 anos, quem sabe diziam no seu coração, meu marido voltará, meu noivo voltará, mas eles não voltaram, passaram 70 anos. E aquele povo de Samaria casou com outras pessoas. Aquele povo casou com outros homens, aquelas mulheres casaram com outros homens. Talvez não por amor, mas por necessidade, para ter o que comer, para dar o que comer aos filhos. Os anos passaram, o povo do Senhor volta do cativeiro, e agora então aquele povo de Samaria é zombado, ele é criticado, é menosprezado. Quantas vezes uma pessoa olha para você e formula um juízo ruim a teu respeito, por causa da tua casa, da tua família, por causa do endereço onde você mora, ou do teu carro, ou por causa do teu português ruim? A pessoa não conhece a tua história, não sabe o que aconteceu na tua vida. Assim era o samaritano. Mas Jesus é amor. Aleluia. Jesus é amor. Deus é amor, escreveu o apóstolo João. A mulher estranha que Jesus conversa com ela. E quando aquela mulher mostra a dificuldade em atender o pedido, o Senhor diz, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Se conheceras o dom de Deus, se conhecesses o presente que hoje recebe, de estar conversando diretamente com o Filho de Deus, à beira de um poço. Aquela mulher era uma mulher proscrita na sua cidade. Ela já tinha tido 5 maridos, agora ela tinha um amante.
Não era comum que as mulheres buscassem água ao meio-dia. O correto era que apanhassem água pela manhã ou no final da tarde, por causa do calor intenso. Mas aquela mulher, ela não queria ser vista, ela não queria que alguém percebesse ela. E por isso ela foi nesse horário. E a mulher duvida do Senhor, ela diz: tu não tens com que tirar água, o poço é fundo. De onde, pois, tens a água viva? E Jesus responde: qualquer que bebe da água deste poço, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Aleluia. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água, a jorrar para a vida eterna. A mulher ficou maravilhada, ela disse: me dá dessa água, para que eu nunca mais tenha que vir aqui tirá-la. Note que buscar água para aquela mulher era uma fonte de estresse. Ela não queria ir lá, ela disse: me dê dessa água, eu não quero mais voltar aqui. Dá-me desta água, para que nunca mais eu tenha sede e não venha aqui tirá-la. Jesus então percebe que a mulher não compreende e diz: busca teu marido. Ela falou: não tenho marido. Jesus disse: respondeste bem, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Então a mulher diz: vejo que és profeta. Vejo que és profeta. Aleluia. A mulher fala: Senhor, eu sei que vem a hora que nós deveremos adorar ao Senhor, mas deve ser em Jerusalém ou aqui no Monte Gerizim. E o Senhor diz: a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Disse-lhe Jesus: eu sou o que falo contigo. E então, diz o versículo 28, deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi para a cidade. Um encontro com Jesus mudou a vida daquela mulher. Aquela que não tinha crédito, aquela que era desonrada, aquela que não tinha amor e respeito da sua cidade, ela foi curada num encontro com o Senhor Jesus. Eu quero dizer a você que ouve a palavra de Deus e por causa dos teus problemas, dos teus pecados, por causa de vícios, de erros, tem sido desrespeitado, desonrado. Aleluia. Jesus veio buscar o que se havia perdido. O Senhor Jesus veio por causa de você. Nesta tarde, Ele quer tocar a tua vida, perdoar os teus pecados, restaurar a tua humanidade, devolver a você a imagem e a semelhança de Deus. Se você gostaria que Deus fizesse isso com você, ore comigo neste momento. Maravilhoso Deus, Pai Celestial, é no nome de Cristo que oramos. Ouvindo a palavra, Senhor, está o meu irmão, a minha irmã, pessoas que têm sido desonrados, aviltados por causa do pecado, por causa dos vícios. Mas o mesmo Senhor Jesus que estava lá à beira daquele poço, está aqui no programa nesta tarde, ouvindo a programação, a tua igreja, Pai, orando para que o milagre aconteça. Ó Deus, acha o perdido nesta tarde. Restaura o meu irmão, Senhor, que acompanha o programa. Restaura a minha irmã, Senhor. Toca a sua fé. Perdoa os pecados, Senhor.
Lava a alma, Senhor, lava, limpa, purifica de toda iniquidade. Torna a dar a alegria da salvação, Senhor. Dá um cântico novo. Abençoe o ouvinte nesta tarde, com a tua presença, com a tua salvação. É a oração que fazemos, Senhor, para o nosso bem, para o bem do nosso ouvinte. No nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.